Hello, nonos anos! How are you doing? Espero que vocês estejam bem. Hoje, então, vamos iniciar a nossa atividade número 4, atividade na apostila 1, ok? Hoje vamos estudar a página 14, é uma revisão, review, tá? Do verbo to be no presente e no passado. E vai ficar uma tarefa para vocês fazerem na página 14, exercício 2, e na página 10, exercício 1. Let's go? Vamos lá, nono ano? Então, nós temos aí na página 12, pedindo o seguinte, para vocês completarem os espacinhos com o verbo to be no presente e no passado. Então, lembrando que o verbo to be é o verbo ser ou estar, tá? Vocês já conhecem bem ele no presente, é o am, with e o are. Lembrando que o am só posso usar com eu, primeira pessoa, o are com as pessoas do plural e com você, né, que pode ser você ou vocês, o you. E o is eu uso na terceira pessoa do singular, que é o he e o she, ele ou ela, e o it, ok? E eu tenho o verbo to be no passado, tá? Que é was ou were, tá? Was para as pessoas do singular, eu, ele ou ela, e o were para as pessoas do plural. Então, pessoal, para a gente completar aqui, vocês têm que entender o contexto, vocês têm que entender de que tempo está falando, se está falando da agora, desse momento, ou de uma ação que já passou. Então, a gente precisa prestar bem atenção nos advérbios de tempo, tá? Palavras como now, agora, today, hoje, que indicam presente, every week, indicam presente. Palavras de passado, tudo relacionado a last, algo que passou, yesterday, ontem. Então, a gente tem que ficar bem atento aos advérbios, ok? Então, vamos lá. Olha só, o Felipe, ele fez uma viagem para a Inglaterra, mais especificamente para Londres, e ele escreveu, né, mandou um e-mail para a Mariana, ok? Então, eu vou ler o e-mail com vocês e nós vamos completando os espacinhos com o verbo to be, conforme a tabelinha aqui que a teacher colocou para vocês. Então, olha só. Today, we in London. Hoje, nós em Londres. Se ele está falando de today, hoje, quer dizer que é uma ação presente. Qual verbo to be eu uso com o i? Nós are, ok? Então, today we are in London. London, Great Britain's most important city. Então, London é o quê? A melhor, a mais importante cidade britânica. Se eu tô falando de Londres, é it. Falando de tempo presente, is, ok? The streets full of people. As ruas são cheias de pessoas. Também é uma ação momento. Estou falando uma ação que acontece com certa constância, né? Certa rotina. Então, tempo presente. Streets está no plural. As ruas, elas are. The streets are full of people. And the weather, e o clima, great, ótimo. Weather é o clima-tempo, né? Clima quando? Hoje, também ação presente, é como se fosse it, ele, então the weather is. I'm very excited to be there, to be here. Eu estou muito ansioso, muito feliz, entusiasmado de estar aqui. Então, se ele está agora nesse momento, I am, ok? Eu estou. Agora, prestem atenção na mudança. Olha só. Yesterday, ontem, we in Stratford. Se yesterday é ontem, quer dizer que nós estávamos, né? Então, we, qual verbo to be eu uso no passado? É o passado do are, é o were. Então, we were in Stratford. Stratford in the center of England.
Stratford, o quê? No centro da Inglaterra. Então, não é algo que passou, ela ainda está, é uma ação presente. Is, ok? Porque está falando da cidade. Está no centro da Inglaterra. And is the city where William Shakespeare born. E é a cidade onde William Shakespeare born nasceu. Nasceu, uma ação passada. William Shakespeare é ele. Was, com he, eu uso was. I'm very happy in Stratford too. Eu muito feliz em Stratford também. Por que passado? Porque ele estava ontem, né? Então, I was. Our visit to the Royal Shakespeare Theatre, Romeo and Juliet. Fantastic! Então, nossa visita ao teatro de Royal Shakespeare, né? Conhecido como Romeu e Julieta, foi o quê? Fantástico. Foi uma ação passada. Então, was fantastic. Por que was? Porque está falando da visita. The two principal actors, os dois principais atores, were incredible. Então, foram incríveis, tá? Especially Romeo. Então, especialmente Romeu. Now, agora, I'm hungry. Eu estou com fome. Time for lunch. Tempo, né? Hora do almoço. Love, Felipe. Com carinho, com amor, Felipe. Aqui, como eu estou falando de agora, I am. Ok? Então, nono ano, este exercício, ele parece ser um pouco complicado, né, para vocês, mas o que vocês precisam entender é a estrutura, quando ele fala de tempo presente, quando ele muda para o tempo passado, tá? Então, essa tabelinha, ela não é difícil. O que a gente precisa prestar atenção é no tempo verbal, né? Nas ações que estão acontecendo no presente ou no passado, porque aqui estava bem misturadinho. E sempre vocês estudam eles separados, não é mesmo? Então, agora o número 2 vai ficar de homework, de tarefa. Vocês irão responder aqui essas perguntas sobre esse texto que eu li. Pode ser em português ou pode ser em inglês, tá bom? Então, ó, letra A. What was the weather like in London? Como estava o clima em Londres? Letra B. Where is Stratford? Onde está Stratford? Onde fica? Letra C. What day were they there? Então, que dia eles estavam lá, né? Que dia eles estavam em Stratford? Letra D. What play did they see? Que peça de teatro eles viram? Letra E. Were the actors good? Os atores eram bons? Letra F. Who was Felipe's favorite actor? Qual foi o ator favorito do Felipe? Tá bom? Então, vocês vão responder essas questions de homework. Continuando no ano, nós vamos para o exercício 3, nesta mesma página. É ainda uma revisão de verbo to be, de tempo presente. Olha só. Então, vocês têm que entender o tempo verbal. Ó, my father very clever. Meu pai é muito inteligente, muito esperto. Se eu tô falando de uma característica do meu pai, que ele é, eu vou usar o verbo to be. Qual verbo to be eu uso com o meu pai? Is, né? Letra B. What your mother do? O que a sua mãe faz? É uma pergunta de ação presente, ó. What your mother do? Então, does. Porque does é o auxiliar do tempo presente. Lembram do do e do does? Então, does indica uma ação presente, como mother é ela, eu vou usar does. Letra C. Where they live. Onde eles moram, onde eles vivem. Como é uma ação presente também, eu vou usar do, porque
eu uso do com pessoas do plural e com I, que sou eu. E does, eu uso com ele ou ela. Letra D. Why you want to learn English? Por que você gostaria de aprender inglês? Uma ação presente, o que eu vou usar? Do, porque o sujeito é you. Só uso does com ele ou ela. Letra E. You late yesterday too? Você tão atrasado ontem também? Yesterday, olha, indicação de passado. O único verbo que está no passado aqui é were, ok? Were you late? Você estava atrasado ontem também. Letra F. Football now. Futebol agora. Se está falando agora, now é uma ação de momento. Ação de momento, o verbo principal tem que ter o ing. Ó, lembra o ing que vocês já estudaram? Ele está jogando futebol agora. Letra G. Eu watch television tonight. Assistirei televisão à noite. Ação futura. I'm going to. Aquele futuro mais descontraído, mais informal. Um futuro mais planejado. Tá bom? Então, no ano aqui foi mais uma revisão de tempos verbais para vocês. Ok? Agora vai ficar uma homework muito fácil, que vocês já estudaram também. Vocês vão voltar lá na página 10, no exercício 1. Vocês vão completar com how much ou how many. How much ou how many quer dizer quanto ou quantas, ok? Quanto ou quantas, só que o how much eu uso com substantivos que eu não consigo contar e o how many com coisas que eu consigo contar. Então, por exemplo, o que eu não consigo contar? Por exemplo, a água, você não consegue contar, o sal, o arroz, tudo aquilo que você precisa de ajuda para contar é incontável. Assim, mas teacher, eu consigo contar o arroz. Ah, mas ninguém fala, né? Para você fazer o arroz, você precisa de 200 grãos de arroz. Não, tá? Você precisa o quê? De 2 xícaras de arroz, tá bom? Você tem que comer 2 colheres de arroz. Então, você precisa de ajuda para contar. Então, tudo que você precisa de ajuda, água, você não conta. Como você conta a água? Através da ajuda de um copo, de uma jarra. Então, tudo que você tem ajuda é substantivo incontável. Então, você vai usar o much. Tudo que você consegue contar sem a ajuda de nada é o many. Resumindo, gente, tudo que você consegue colocar, né, no plural é many, no singular é much, tá? Resumindo também, você não fala quantas águas, né? Quantos sais, não, geralmente você fala no singular, certo? Então, quantos tomates tem aqui? Você consegue contar o tomate? Sim. Então, how many? Quanto sal você tem? Você consegue contar o sal sozinho? Não. Só se você tiver ajuda de alguma coisa, tá? De um saquinho, de uma colher, de uma caixa, tá? Então, much. E assim vai. Então, olha aqui em cima, ó. There is some milk on the table. Há algum leite na mesa. Então, eu pergunto para você, how much milk is there? Quanto leite tem? There is some milk on the table. Há algum leite na mesa, tá bom? Então, ó, vocês vão responder com todos esses substantivos de homework e qualquer dúvida, a gente se vê lá no nosso grupo do WhatsApp, ok? Goodbye, see you!